Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do IDA Dev Eficiente. No episódio de hoje a gente vai revisar um artigo científico mega antigo que é dado como a origem do encapsulamento, né? Esse tão falado encapsulamento que a gente usa regularmente, ou tenta usar regularmente no nosso dia a dia. O título do artigo é o seguinte: On the criteria to be used in decomposing system into modules. Modules. Eu não sei falar essa palavra direito. Quem escreveu ele foi David Parnas, que é um cientista da computação mega famoso, ele tem muitas publicações, né? E esse é um artigo que ele é importante, né, no nosso cenário de computação, de desenvolvimento de software. Ele é um artigo, eu olho aqui pro lado que vocês já sabem, né, que quando é dia de revisão de artigo, eu faço um mini roteiro para poder ir me guiando aqui. E, gente, esse é um artigo que já tem mais de 6.000 citações, né, aí nas publicações sobre computação no planeta, beleza? Então é um artigo que ele é relevante, né, pra gente, e ele foi escrito em 72, né? 72 está 28 anos para trás, mais 20, 48 anos para trás, é muito, muito, muito tempo atrás, beleza? Então, como eu faço como é de praxe, né? Eu vou ler os pontos do artigo e depois vou dar a minha opinião aí sobre ele. Então, de novo, né? Esse é o artigo que dizem, né, que ele inspirou o encapsulamento. Ele é um artigo que vem antes do artigo do tipo abstrato de dados, que é o artigo que inspirou, né, esse lance de classe que a gente tem hoje. E basicamente a gente talvez use uma combinação dessas duas coisas. Ambas têm mais de 45 anos que foram escritas. E o legal desses artigos de muito tempo atrás é que eles são artigos que parecem posts de blog, né, super extensos, bem fundamentados, obviamente, mas aquele post de blog que dá aquele gosto de ler, né? Que a pessoa tem muitas referências, né? Ela explica exatamente qual que é a linha de raciocínio dela, por que ela está fazendo daquele jeito, dá um exemplo. Então é mais longo mesmo, por mais que seja de vez em quando mais difícil de digerir. Beleza? Então, né, alguns pontos aqui do artigo, né? Então eu vou tentar passar aqui de um jeito que não seja insuportável para você. O objetivo principal do artigo é mostrar um jeito, lembre que a gente está aqui falando de 72. Então é mostrar um jeito não convencional de implementar os módulos de um sistema. E logo no início do artigo ele traz um quote, né, que pelo que eu entendi, a galera naquele momento da vida parecia que dava como resolvido o problema de modularização. E o paper questiona justamente, né, que o jeito que as coisas eram modularizadas, né, modularizar um sistema naquela época, o jeito que estava sendo feito não era suficiente, olhando para o que a modularização supostamente deveria trazer, né, que era capacidade de mudança, ou algo do gênero. Então ele vem e fala logo sobre isso, né? Ele explica os benefícios esperados por uma boa modularização, nas palavras do artigo. Então, o primeiro benefício é o benefício gerencial, né? Então, supostamente o trabalho pode ser dividido em diferentes módulos com pouca comunicação, e isso deixa tudo mais rápido. O pouca comunicação, acho que a gente entende hoje que talvez seja até questionável, né? Acho que a gente não conseguiu chegar nisso. A gente tem múltiplos times trabalhando de maneira isolada e mesmo assim eles precisam se comunicar regularmente para que as coisas meio que funcionarem, né? Não estou dizendo que deveria ser assim, só estou dizendo que não aconteceu como estava escrito aqui 48 anos atrás. Eu não deveria estar falando isso porque a opinião é só no final. A segunda coisa, né? Você pode mudar drasticamente um módulo sem que isso afete no outro. E a terceira coisa é você pode estudar um módulo por vez, né? Para você ir conhecendo o sistema. Eu me pergunto se é isso que vocês veem hoje em dia, né? Se vocês podem estudar um módulo por vez e que é fácil conhecer o sistema. E aí depois ele dá uma breve definição do que é um módulo, né? Então, um módulo é descrito pela responsabilidade que ele carrega e não como ele é implementado, né? Então ele deixa aqui claro, né, para você olhar, talvez ali para sua interface pública do seu módulo, né? Então, o que é que ele expõe? Não como ele é implementado, isso é meio óbvio, mas eu acho que é legal a definição que ele é descrito pela responsabilidade que ele carrega, né? Então, eu quero saber o que esse módulo faz, não como ele faz, que é uma coisa que a gente ouve regularmente. E aí depois ele entra para descrever um cenário que ele vai trabalhar dentro do artigo, né? Então ele descreve o cenário em cima de um sistema chamado de sistema de Keyword in Context, KWIC, não sei nem como é que pronuncia isso. Eu confesso que eu nunca nem tinha ouvido falar, então, talvez eu fale uma groselha aqui, então me perdoe, né? Mas pelo que eu entendi, né, olhando na Wikipedia, é um tipo de índice, talvez até rudimentar para os dias de hoje aí, que é usado para organizar os títulos de livros na biblioteca, beleza? Então,
talvez seja uma coisa, talvez não seja isso, talvez seja, mas eu precisei ver na Wikipedia porque isso estava afetando o meu entendimento do paper. Eu não estava conseguindo liberar da minha cabeça que eu não sabia o que era um keyword in context. Mas basicamente é um sistema de índice, beleza? Similar aos sistemas de índice de busca textual que a gente faz hoje. Esse era um sistema de índice de busca para títulos de livro dentro de uma biblioteca. E aí ele usa esse exemplo no artigo. E, inclusive ele deixa claro, né, que para implementar esse tipo de índice aqui, talvez nem fosse nem fosse necessário múltiplos módulos para separar essas responsabilidades, né, para que eles pudessem se comunicar e tudo mais. Mas é o sistema que ele tem naquele momento, então é sobre esse que ele vai trabalhar. E aí ele descreve duas maneiras de modularizar a aplicação. Obviamente a primeira maneira é a maneira tradicional e a segunda maneira é a maneira não tradicional para aquela época. Então na primeira maneira, os módulos eles têm entradas super bem definidas, mas as saídas deles não são super bem definidas. Então, por exemplo, o módulo 1, né, recebe ali um conjunto de texto e ele grava aquele conjunto de texto num storage qualquer que ele decide que é interessante, num formato que ele decide que é interessante. Então imagina que ele não estava gravando no banco de dados relacional, que tem uma linguagem formal para você conseguir consultar os dados depois, né? Você precisa só entender ali o formato das tabelas, mas é pior do que isso, você teria que entender o formato das tabelas, o formato dos dados e o que ele estava gravando, tá tudo era definido dentro daquele módulo. Então, basicamente, nesse módulo era grandinho, né, cada um dos módulos, e eles faziam, né, tinha uma entrada bem definida, mas a saída dele não era bem definida, beleza? E nesse caso você tinha 5 módulos ali. Então, basicamente, o que acontecia era que os outros módulos, né, eles sabiam sobre detalhes de implementação. Então, o módulo 2 tinha que saber em qual formato e como era gravado as coisas do módulo 1 para trabalhar. A diferença era que o módulo 1 gravava essas coisas e o módulo 2 tinha que ler e trabalhar sobre esse dado que foi gravado. Já a segunda modularização é um pouco diferente. Nesse módulo, em cada um dos módulos tem múltiplas funções aí, né, com entradas e saídas super bem definidas, ao contrário do primeiro estilo de modularização. E uma coisa que é maior é que você enxerga, né, mais as funções que estão lá dentro, né? Então o módulo, na verdade, é um conjunto de rotinas, assim como no primeiro, só que no primeiro módulo você simplesmente tinha uma entrada que trabalhava sobre essas rotinas, e na segunda forma de modularizar, né, você tem lá o módulo que salva, né, o texto que para ser depois, né, que indexa o texto para que depois ele seja lido por alguém, né. Na segunda versão aí de decomposição dos módulos, você tem múltiplas funções, função que salva, função que altera, função que lê, função que deleta. E essas múltiplas funções são enxergadas pelos outros módulos e eles podem utilizá-las das maneiras que eles bem entenderem. Beleza? Então, você tem acesso, né, a muito mais funções dentro de cada um dos módulos. Então, essas são as duas maneiras aí, né, de decompor o sistema. A primeira é a maneira que ele considera tradicional e a segunda é a maneira que ele considera não tradicional aí. E aí o que acontece, né? Quando você olha para o ponto de vista de execução do código, ele explica, né, que do ponto de vista de execução, a coisa é muito parecida, né, do ponto de vista do computador, né? Você vai ter que rodar o código, ele vai rodar, eles podem ser executados até de maneira parecida. O código final, né, o build, pode gerar até um conjunto, um fluxo similar das duas, independente das duas formas que você decidiu utilizar. O problema que ele traz é que, do ponto de vista de documentação, entendimento, ele considera que a segunda forma é bem melhor. E aí ele traz esse lance, né? Na primeira forma de decompor, né, quando você tem módulos maiores com apenas um ponto de entrada e você chama ele e depois ele faz múltiplas coisas, geralmente os outros módulos têm que saber um pouco do detalhe de implementação. Então, nesse caso, né, o módulo 2 ou o módulo 3, ele teria que saber dos detalhes de implementação, como, por exemplo, como que era gravado esse índice, o formato desse índice, para ele poder operar em cima disso. Já na segunda forma de decompor os módulos, como você tem as funções, a granularidade ali da coisa é diferente, né? Então você tem múltiplas funções que você conhece qual é cada uma das funções, e você pode chamar cada uma das funções e elas têm saídas muito bem definidas. A brincadeira é que você pode trocar alguma das implementações dessas funções,
que quem está chamando não vai sofrer nenhuma alteração. Enquanto que na primeira forma de decompor, se você alterar o jeito que o índice, o jeito que você armazena os textos, a implementação do seu índice, naturalmente os outros módulos vão quebrar, porque eles estão acoplados à implementação. Então, basicamente é isso, né? Em um jeito você está acoplado à implementação e no outro jeito você não está acoplado à implementação. Por mais que ele deixe claro que você tem que, talvez, né, na segunda forma de decompor, você de vez em quando tem que tomar conta da sequência da ordem das funções, né? Então, eu não posso remover alguma coisa que nunca foi gravada. Se você chamar, né, essa remoção sobre alguma coisa que nunca foi gravada, vai estourar um erro dentro do sistema e você tem que ficar se protegendo disso. Beleza? Enquanto que no primeiro módulo você geralmente não se protege disso porque o módulo é maior e ele cuida das coisas para você. Só que aí, né, ele traz esse lance, né? Então, a segunda forma de decompor é o que ele chama de information hiding, né? Então, você só expõe o que é estritamente necessário, você restringe a pessoa de saber sobre o máximo de detalhes ali, para ela poder operar, né, sobre a entrada e sobre as saídas bem definidas. E aí ele fala que esse é um jeito muito melhor de você decompor as coisas, porque você pode mudar as peças do seu Lego sem necessariamente quebrar, né, o uso ali das coisas. Mas deixando claro, se você mudar, né, a ordem de chamada das funções, você vai quebrar quem está usando as múltiplas funções para compor alguma das coisas ali. E ele também cita, né, uma coisa que é interessante, né, que é a análise crítica sobre a proposta dele, que ele fala que quando você tem esse jeito de decompor, né, usando information hide, ou seja, né, cada função expõe o mínimo que pode, né, então a pessoa só precisa saber o necessário para poder operar e tudo mais, e você tem essa liberdade de compor as funções da forma que você quer. Ele cita que isso pode, inclusive, fazer sua aplicação rodar de maneira mais lenta, né? Porque as suas funções você pode chamar a mesma função múltiplas vezes, e aí, obviamente, né, quando você chama múltiplas vezes, ela vai ter que fazer, computar aquilo, né? Ela vai ter que computar aquela coisa múltiplas vezes também, por aí vai. E aí ele até comenta, né, que você teria que ter um mecanismo de assemble, né? Um mecanismo para juntar as coisas de um jeito que, para executar, fosse legal e que também para entender fosse legal. E aí já me vem na cabeça que 48 anos atrás a ideia de ferramentas de build estavam sendo criadas, né? Eu preciso ter um jeito de escrever o código de uma maneira interessante, eu preciso buildar aquele código de um jeito que a máquina também rode de maneira interessante. Então, você vê que as coisas vêm de muito tempo. Beleza? E no final, né, tem uma parte ali que ele cita, que eu achei até meio desconectada, né, mas ele fala de hierarquia estrutural, onde um módulo só enxerga, né, o módulo de baixo. Quem nunca viu falando sobre que uma camada só enxerga a camada de baixo que atire a primeira pedra, né? A gente já discutiu isso daqui no canal. Inclusive, eu só para deixar claro, né, quando é sobre camadas e sobre software, não necessariamente a coisa funciona desse jeito. Mas a coisa que funciona é igual para todo mundo, né, que o módulo de cima só enxerga módulos de baixo, independente se é um módulo subsequente ou não. Mas o módulo de baixo nunca mexe no módulo de cima. Justamente porque quem está em cima tem a visão do fluxo, enquanto quem está embaixo não tem a visão do fluxo, né? Só tem a visão do que chega, então ele não fica mexendo nos módulos de cima. A Deus dará. E a conclusão dele é que um programa, ele não é bem definido em módulos, e sim bem definido em funções. E essas funções têm que ser bem abstraídas e elas podem ser combinadas de N formas. Beleza? Então só refraseando aqui, né? Então, para ele, o melhor jeito de você definir um software não é criando vários módulos grandes que fazem aquelas coisas bem definidas, porque gera esse acoplamento no experimento dele. Beleza? O legal é você definir módulos com múltiplas funções que podem ser chamadas nas ordens, podem ser chamadas respeitando determinadas ordens, mas podem ser chamadas em vários cenários diferentes e serem compostas de N maneiras aí. Beleza? E aí, né, um pouco aqui da minha opinião, né, sobre o artigo. Acho que quando ele fala, né, sobre decomposição e o problema de um módulo depender da alteração de outro módulo, ali para mim é um caso clássico, né, que a gente viu, os anos foram passando, a gente viu, né, de estado compartilhado, né, nesse caso era uma variável global, tá, gente, um estado que era global, né. O storage do módulo 1 era um storage que é global. E aí, obviamente, todo mundo tem que conhecer sobre aquele detalhe de implementação e qualquer mudança naquela implementação de um módulo, né, de alguma coisa,
afeta todos os outros módulos aí, né? Então, hoje em dia, quando a gente vai para arquitetura distribuída, que tem esse lance da arquitetura de microserviços, é muito comum cada um dos microserviços ter justamente o seu banco de dados, porque a inspiração é essa, né, de information hygiene. É só para vocês verem que as coisas não são novas, tá? As coisas estão escritas há muito tempo, é difícil você ter uma sacada diferente assim, mas a ideia é essa, né? Se todos os microserviços, né? Se todos os sistemas, se todos os módulos da sua arquitetura distribuída enxergassem o mesmo banco de dados, o benefício era que é só um banco de dados, beleza, você conseguiria lidar com isso. A parte ruim é que se algum desses módulos resolvesse alterar alguma tabela, cagou com todo mundo. Beleza? Alterar um esquema, né, de alguma tabela ou algo do gênero, cagou com todo mundo. Alterar algum tipo de constraint, rodar uma migração. Então, a ideia de information hygiene é a mesma. Beleza? Isso vale para todo tipo de coisa que a gente faz, né? Quando você está utilizando, por exemplo, você está fazendo um projeto que usa React e você mete um Redux ali no meio, né? O Redux é um cara que guarda o estado global da sua aplicação de front-end. Você passa pelos mesmos riscos de qualquer coisa que seja global, né? Você tem múltiplos módulos dependendo daquilo, todo mundo tem que entender o detalhe de implementação daquilo, e se você vai alterar alguma coisa, cagou. Simplesmente por quê? Porque sempre uma interface pública, uma vez que ela é definida e coisas dependem dela, se você mexe, perde todo mundo. A diferença é o nível aí, né, do acoplamento, é isso que ele traz. Então, quando você tem uma interface pública bem definida e a implementação escondida, você só tem um ponto que todo mundo conhece. Quando você tem uma interface pública mal definida e as pessoas têm que entender a interface pública e da implementação, você tem 2 pontos de acoplamento. Então, você tem 2 potenciais pontos que, se você alterar, você vai quebrar todo mundo. O duro é quando você altera a implementação, não quebra quem está chamando, porque ele continua usando a mesma assinatura de método, né, de função, procedure e por aí vai. Beleza? Sobre o information hygiene em si, eu não tenho nenhuma dúvida que foi um insight valioso. Eu confesso que eu não sei se foi exatamente dele ou se veio até antes, né? Porque ele tem artigos que ele cita como referência para o paper dele. Mas isso é uma coisa que a gente leva até hoje e faz muito sentido, na minha opinião, né? Você esconder os detalhes de implementação, né? Então, qual que é? E aí você vê isso ainda sendo ferido nos códigos. Por que é maléfico? Principalmente nos nossos códigos, né? Se você esquece módulos, pensa num sistema que você tem, porque quando você tem um sistema que ele é escrito num processo só, né, o tal do monolito, os módulos, as divisões são muito lógicas, por mais que você possa até ter multiprojetos, beleza? E uma pessoa não pode meter a mão no projeto da outra e tal, mas no fim, né, você consegue passar parâmetros de um ponto para o outro. Então acontece, né? Se você considerar que cada método que você chama, você desce na hierarquia dos módulos. Se eu peguei um parâmetro, né, sei lá, eu criei um objeto do tipo usuário aqui no módulo A, aqui nessa camada da aplicação, vamos supor, né, nesse ponto aqui. Chamei um método, passei esse objeto usuário. Esse método que recebeu o usuário alterou o estado do usuário, setou o password, por exemplo. Ele alterou esse password e passou para um método de baixo. Esse método de baixo recebe um usuário e grava esse usuário no banco de dados. Uma hora tudo isso vai retornar. Como que o primeiro ponto, né, aqui dos módulos ou da camada, como é que o primeiro ponto de invocação sabe se o cara já não foi salvo ou já foi salvo? Como é que ele vai saber? Como que o ponto de baixo sabe que já não foi salvo antes? Então, né, quem está para baixo na hierarquia da chamada nunca deveria mexer em quem entra como parâmetro, né? Só quem mexe numa referência é quem criou a referência, é quem buscou a referência. Então eu fui no banco de dados e busquei por ID e tenho esse objeto, né? Só quem mexe na referência é o ponto de criação da referência na memória. Então eu busquei no banco de dados um usuário com ID 1 e ele virou um objeto na minha linguagem orientada a objetos. Então ali foi criado aquele cara na memória. É só aquele ponto que pode mexer. Se quem está embaixo mexe, fica completamente descontrolado, que eu posso ter definido. Se você não tem esse review forte, e se a sua linguagem não é imutável, né?
Eu sei que alguém pode falar, né? Ah, se a linguagem fosse imutável, você não teria esse problema. Mas nem Java, nem C Sharp, nem JavaScript são imutáveis. Essas são as 3 linguagens principais do mundo de programação. Nem Python também, se fosse colocar uma quarta, é imutável por default. Não sei se tem algum módulo que eu possa habilitar. Então, né, se essa linguagem não é imutável, como um Clojure da vida, ou sei lá, se Haskell talvez seja, ou algo do gênero, se não é imutável, você vai lidar com isso. Então, o único jeito é você definir essa regra na sua empresa. Você não altera estado de parâmetro. Isefini. Não rola alterar. Alterou, perdeu no build. Alterou, perdeu no review. Porque se você altera, você pode ter cascateamento de alteração, né? Você setou o password aqui, aí o método que você chamou também seta o password. Ou você pega esse usuário e salva, né? Você chama lá o seu repository, o seu int manager e dá um persist nesse usuário que veio como argumento. Como é que você sabe que ele já não foi persistido? Não tem como saber, né? Quem está embaixo, quem recebe um parâmetro não sabe o que aconteceu, não sabe a história desse parâmetro. Se você não sabe a história desse parâmetro, você não altera ele. Basicamente é isso. Beleza? Então eu acho que faz muito sentido mesmo esse lance o information hiding junto com a hierarquia estrutural, né? Essa combinação é muito interessante, né? Então você esconde os detalhes de implementação, padrão, né? Encapsulamento da nossa vida. Então você vai distribuindo a responsabilidade no sistema, né? Se for um sistema com a linguagem orientada a objeto, você vai distribuindo a responsabilidade aí do sistema entre as classes. Os métodos têm entradas e saídas muito bem definidas. Você nunca altera o parâmetro que chegou, né? Então você une os dois lances aí. E tem uma terceira coisa que eu acho que é legal, né? Que muitas vezes acontece o seguinte também, né? Pensando sobre information hiding por outro viés. Você tem um método que você chama e retorna uma lista. E aí retorna uma lista. E aí o ponto de invocação desse método faz assim, deixa eu ver se essa lista realmente só tem objetos únicos. E aí faz um for para verificar se tem objeto duplicado na lista. Ou seja, né, quebrou completamente o information, quebrou a coisa, porque a lista, a definição de lista é que pode ter elemento duplicado. Se você quer saber se tem elemento não duplicado, provavelmente você vai ter que, ou você vai fazer esse código, ou o que você vai fazer? Olhar a implementação do método para saber se tem duplicado ou não. E aí você quebra, né, justamente o encapsulamento, o information hiding. Então se você queria, se no seu código você quer garantir, né, você quer ter uma entrada de método muito bem definida e uma saída que explica coisas, você poderia usar um conjunto, porque o conjunto, por definição, não tem elementos repetidos, a pessoa não precisaria verificar isso. Mas o meu conjunto, então, agora tem que ser ordenado. Você poderia retornar um sorted set, porque a pessoa já sabe que aquela coisa vai ser ordenada. Então, o conceito de esconder a informação é muito interessante, né? Tende, na minha opinião, a facilitar a evolução no sistema, né? Quanto menos coisas você tem que ver, quanto mais você confia na execução do código, mais fácil, e ele realmente é confiável, obviamente, né? Então, mais fácil é de você evoluir. E aí você começa a juntar, né, information hiding, aí você junta, né, as coisas padrões de orientação a objeto, que se você estiver utilizando uma linguagem orientada a objeto, aí você junta, né, design by contract para você garantir as restrições da entrada, né, restrição final ali, né, de quando você computa alguma coisa, quando você roda alguma coisa, você quer saber se o estado final daquilo é o estado que você espera. Aí você coloca invariância ali, né, em cima do seu objeto, né, qualquer objeto dessa classe, em determinado momento, né, toda compra tem que ter pelo menos uma tentativa de pagamento associada, por exemplo. Aí você começa a brincar com esses conceitos e experimentar ele no código, você vê que tá tudo aí já, sabe? Faz 20 anos, faz 30 anos, 40 anos, e que a maioria das coisas que a gente vem publicando nos últimos anos, né, esses livros que influenciam a gente, são livros que tentam escrever isso talvez de maneira mais digestível, tentam achar novas soluções que eu acho que eles não estão achando. Quando eu olho para a maioria dos livros que foram publicados aí, né, sei lá, nos últimos 20 anos, por aí vai. Então eu acho que é muito legal você visitar esses artigos, acho muito interessante você ler, né, conectar com seus dias de hoje, que talvez seja rico para você também. Beleza? Mas era isso. Eu espero que tenha sido útil para você. Se você achou legal, deixa um comentário aqui. Se você achou
Se você não achou legal, né, eu tenho um comentário construtivo, deixa que também eu vou ter o maior prazer em responder todos os comentários, tudo bem? Lembra de ficar em casa, se protege do coronavírus, protege sua comunidade. Vamos tentar passar por isso junto. Muito obrigado. Valeu.